Você tem dificuldade de se posicionar no trabalho? De reivindicar o que você acha que você merece ter? A posição que você merece? O valor que você merece receber? Você tem essa dificuldade? Eu vou te contar uma história que talvez te ajude a entender um pouco de onde vem essa dificuldade e também como você pode fazer para melhorar isso. Uma vez, quando eu era CEO das minhas empresas, eu sempre, quando algum funcionário pedia demissão, eu entrevistava essa pessoa. A gente tinha 70 pessoas, não eram muitas pessoas, mas já era o suficiente para eu não conseguir acompanhar todo mundo de perto. E uma moça, uma funcionária, pediu demissão e eu fui fazer a entrevista demissional com ela. Quando eu perguntei para ela por que ela estava saindo, porque eu fiquei surpresa, na verdade, porque ela era uma boa funcionária, a gente gostava muito do trabalho dela e eu estava disposta a cobrir algum valor que ela tivesse fora, alguma coisa que ela tivesse conseguido, porque eu queria que ela ficasse na empresa. Então, quando eu fui conversar com ela me disse o seguinte, que ela achava que ela deveria ter sido promovida já há algum tempo, que ela estava, na visão dela, demorou muito para ela ser promovida, para ela ter esse reconhecimento. E quando eu perguntei se eu poderia cobrir isso agora, ela disse: agora eu já não quero mais. Eu não queria ter que pedir para ser reconhecida. Eu queria ter sido reconhecida pelo esforço que eu fiz. Ela está errada? Não, não está errada. Começa por aí. Ela, de fato, quando eu analisei, foi um erro nosso, foi um erro da empresa. Ela estava há um ano e meio, mais ou menos, sem ter tido nenhum reajuste, fazendo um bom trabalho. Então, depois de um ano, a gente deveria, de fato, ter olhado para isso. Mas não conseguimos, foi um erro da empresa. Até aí, concordamos com isso. Por outro lado, ao final desse ano, ela poderia ter falado alguma coisa, ela poderia ter reivindicado, ela poderia ter dito, gente, já faz um ano, né? Quando que isso vai acontecer? E ela não fez, porque no entendimento dela, ela queria ser percebida. E este é um dos erros que muitas pessoas cometem. Essa moça, ela foi para um outro lugar, não sei exatamente como ela está hoje, espero que esteja muito bem, e deve estar, porque era uma pessoa muito competente. Mas muitas pessoas vão ficando na mesma empresa insatisfeitas e esperando essa percepção, esperando que a empresa veja. De novo, eu não estou tirando a responsabilidade da empresa, tá? O que eu quero te dizer é que, principalmente nós mulheres, a gente tem uma dificuldade de reivindicar. Porque nesse tempo que você fica ali esperando ser descoberta, esperando ser reconhecida, você deixa de receber. Você deixa de receber sua promoção, você deixa de receber esse valor maior, então você está sendo prejudicada, percebe? Por mais que seja um erro da empresa, a maior prejudicada está sendo você. Então você pode, ou como fez essa moça, buscar um outro lugar que demorou 6 meses, ou você pode reivindicar. E de onde vem isso? Eu quero que você entenda um pouco como que surge esse tipo de programação mental, porque a gente tem muitas programações mentais, muitas crenças na nossa mente que atrapalham a gente no dia a dia e atrapalham a gente nesse posicionamento mais forte de eu acho que eu tenho direito a isso e eu gostaria que você reconhecesse. Eu fui adolescente nos anos 90. Já denunciei a idade, né? Sempre denuncio. Tá tudo bem. Nos anos 90, acontecia uma coisa muito comum, que era meninas, outras adolescentes muito bonitas, serem descobertas quando estavam ou no mercado ou andando no shopping com a mãe. Então, o tempo todo a gente ouvia falar dessas meninas que estava passeando com a mãe no shopping e de repente um olheiro descobriu essa menina e aí ela se tornou uma supermodelo, ela se tornou uma atriz famosa e ela teve muito sucesso. E muitas meninas da minha geração tinham esse sonho de serem descobertas, de serem percebidas. Agora, o que acontecia com muitas dessas meninas, talvez a maioria delas, se não todas, elas iam trabalhar, por exemplo, como modelos, meninas de 14 anos que deixavam as famílias e iam para fora, iam para Nova York, para Paris, Milão, enfim, iam trabalhar fora do país como modelos e elas sofriam abusos. Inclusive, a Gisele Bündchen conta no livro dela, né? Tem ali um momento que ela fala que ela estava num lugar grande fazendo prova de roupas e ela precisava ficar sem roupa. E enquanto eles traziam uma roupa para ela e tiravam para fazer algum ajuste ou para trazer outra, ela ficava ali parada, sem roupa,
e sem nenhum tipo de proteção, sem ninguém se importar, tratando ela como se fosse um manequim mesmo, uma boneca que tivesse ali, não uma pessoa. Então, muitas dessas meninas sofriam esse tipo de abuso e abusos piores até, mas nada disso era contado. Nada disso saía na notícia. Por quê? O que ficava era as meninas foram descobertas e passaram a viver uma vida incrível. É meio a história da Cinderela. E essas meninas, enquanto estavam sofrendo esses abusos, elas também não reivindicavam nada, porque também na cabeça delas, elas não tinham mérito de estar ali, porque elas tinham sido descobertas. De quem era o mérito então? Do olheiro, do cara que foi lá, olhou, viu o potencial daquela menina e levou ela para algum lugar e transformou ela numa supermodelo. O mérito ficava com essas pessoas, as pessoas que descobriram. Então foi criando essa coisa que já vem de longa data para nós mulheres de ficar mais quieta, mas isso foi reforçado por esse sentimento de eu quero que me percebam, eu quero ser descoberta, eu não quero ter que falar. Mas, de novo, quando você fica esperando que alguém te note no mercado de trabalho, especialmente no mundo corporativo, você fica ali fazendo um excelente trabalho, às vezes chegando mais cedo, trabalhando duro, entregando muito, ficando até mais tarde, com essa esperança de que alguém reconheça esse seu sofrimento. Entenda que isso não vai te trazer uma vantagem competitiva, não vai ajudar você a ser promovida. Pelo contrário, por que que eu não percebi? Eu não, né? Mas por que que meu time, que estava acompanhando essa minha funcionária, que eu falei no começo do vídeo, não percebeu e não reconheceu antes? Porque a gente estava com um volume de trabalho insano. E a gente era uma empresa que estava crescendo, como eu disse, tinha ali 70 funcionários, não tinha processo bem definido de vamos parar, vamos fazer todas as avaliações. E tem empresas grandes que também não têm esses processos estruturados. Então, se você delega essa responsabilidade para que a empresa, o gestor, te reconheçam e te olhem, você perde poder. Quando você assume essa responsabilidade de não importa se alguém está vendo, eu vou aqui me mostrar e eu vou reivindicar porque eu estou fazendo um bom trabalho e eu mereço esse reconhecimento e eu vou falar isso para as pessoas e eu vou chamar as pessoas e a empresa para olharem para isso, para que eu seja reconhecida. E aí, se isso não acontecer, depois que você se posicionou, você pode realmente buscar outros lugares, mas você precisa trazer para você esse poder, o poder de ter o controle sobre o reconhecimento do seu trabalho, de reivindicar. Quando você reivindica, você não está pedindo um favor, é um direito seu, um direito que foi conquistado com a qualidade do trabalho que você entregou, com as horas que você dedicou a essa empresa. Então, mude essa história. Se você é essa pessoa que não sabe muito como falar, tem medo, e se eu for falar e de repente me mandam embora? Se você está fazendo um bom trabalho, dificilmente vão te mandar embora porque você pediu um aumento, porque você pediu uma promoção. E vai ser a sua oportunidade também de entender como que a empresa vai se posicionar diante da sua reivindicação, para você saber se é nesse lugar que você quer trabalhar ou se de repente é o momento de você ir para o mercado. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.